Será que era pro Vitor Pereira ter ficado tão irritado assim na pergunta do meu amigo Marco Belo na coletiva pós-jogo de Corinthians e Fluminense nesta quarta-feira? Vem comigo! Pessoal, antes da gente falar dessa história do Vitor Pereira bravo em entrevista coletiva, recado muito legal que eu tenho para passar para vocês da Joma, tá bom? Empresa espanhola de material esportivo, uma das mais renomadas do mercado, meus parceiros e que tem cupom de desconto para vocês, FACE10 no site deles, 20% na aquisição de qualquer produto Joma, tá bom? Chuteira, tênis pra jogar futsal, tênis pra corrida, pra fazer qualquer outro tipo de atividade, calções, meiões, bolas, agasalhos, as camisas das equipes patrocinadas pela Joma. Ó um exemplo bonito aqui pra vocês, ó, que beleza. Camisa do Villarreal da Espanha, olha que coisa linda de camisa que eu tenho também. Torino, Seleção da Ucrânia, Atalanta, enfim, uma série de camisas bacanas que você pode comprar lá no site da Joma, usando o meu cupom e, claro, com desconto especial. Portanto, corra para aumentar a sua coleção de camisas ou então ter aquele material esportivo de qualidade para você ter a prática do seu esporte favorito muito bem trajado. Valeu, Joma! Pessoal, depois do jogo do Corinthians contra o Fluminense, o técnico Vitor Pereira foi para a entrevista coletiva e acabou se envolvendo numa situação, digamos, um tanto quanto desconfortável, com a pergunta do meu grande amigo e repórter Marco Belo da Transamérica. Aliás, antes de falar da situação, eu quero falar do Marco Belo, que é um cara que eu conheço há mais de 15 anos, um dos jornalistas mais renomados em termos de Corinthians no Brasil, um cara sério, um cara família, um cara que recentemente tem passado por um momento terrível de muita resiliência. O Marco recentemente perdeu o pai dele, portanto tá naquela situação ainda de tentar aceitar algo que é irreparável. Obviamente que isso nada justifica entrar numa coletiva e fazer uma pergunta que não é bacana, mas tudo bem. Mas só que eu quero falar do caráter do Marco Belo, que é um caráter que eu conheço há muito tempo e uma figura louvável. Um dos caras que mais me ajudou na minha trajetória profissional. Se hoje eu tô aqui conversando com vocês no canal do Facincani, um canal que foi criado através também de todo o carinho e popularidade que eu recebi trabalhando em televisão, na ESPN, no Fox Sports, por causa da minha trajetória em rádio, Bandeirantes, Rádio Record, Rádio Bradesco Esportes FM, enfim, todos os lugares por onde eu passei. Muito do que isto acontece hoje para vocês também teve a colaboração do Marco Belo, me ajudando como setorista do Corinthians, clube que eu sou muito grato pela minha passagem por 5 temporadas. Marco Belo foi um dos caras que mais me deu suporte para que eu pudesse me potencializar como profissional cobrindo o dia a dia do Corinthians. Então, Marcão, um beijo pra você, fique tranquilo em relação a isso, que eu quero falar da situação em si, do que estão fazendo com o Marco Belo e do que foi gerado na entrevista. O próprio Marco já pediu desculpa, ele fez uma pergunta ali pro Vitor Pereira de que, sua mulher manda em casa, você que manda em casa, tal. Ali pra tentar, no caso, descontrair uma situação que o Vitor nesse momento não quer falar a respeito do futuro dele, que depende sim da família. Todo mundo sabe que o Vitor tem alguns problemas em Portugal, que ele precisa resolver, mas ao mesmo tempo tem esse dilema de voltar a Portugal e abandonar o Corinthians, ou então renovar o contrato com o Corinthians e deixar aquele problema por lá. A família não tá muito disposta a mudar para o Brasil, então assim, tem uma série de situações que são absolutamente compreensíveis nesse momento do porquê que o Vitor ainda não teve o seu posicionamento final dado ao Corinthians. Acho que não pode demorar muito também, né? Tem que tomar logo uma decisão. Até porque nesse momento o Corinthians já não briga por mais nada no Campeonato Brasileiro que não seja uma vaga direta para a próxima Libertadores, que o Corinthians estará. Como ele vai estar, o Corinthians precisa ainda ratificar na matemática, mas o fato é que brigar por título nessa temporada não tem mais chance. Então o Corinthians já tem um objetivo muito bem definido no campeonato, que não é um objetivo tão impossível de acontecer. O Corinthians, na minha visão, vai jogar a fase de grupos da Libertadores. Então, diante desse dilema, o Marco foi perguntar para ele, então o problema é a sua esposa, ela que não quer que você fique, etc e tal. Aí foi brincar ali, tudo bem um pouquinho fora do tom. Acho que o Marco naquele momento nem usou a entonação correta para se mostrar mais aberto de que era uma pergunta mais descontraída.
o português e o povo português, ele é muito literal com algumas coisas, não é sempre que ele entende uma brincadeira ou uma pergunta da forma que a gente gostaria que ele compreendesse, então ele entendeu aquilo com uma pergunta mais direta, reta e invasiva, por isso que ele respondeu ao Marco Belo daquela forma, está no direito dele de se sentir incomodado, o próprio Marco viu que naquele momento não foi bacana e pediu desculpas e tá tudo certo. Só que o que eu fico puto, com todo respeito à palavra, o que eu fico, sabe, indignado, é com a lacração e com o cancelamento que se é feito de uma pessoa quando ela comete um equívoco. O que o Marco Belo cometeu de um crime, de alguma coisa tão fora do tom, pra tratarem o cara com um monte de ismo, né? Ou ele foi machista, foi aquilo, tem esses ismos tudo, né? Que a pessoa agora comete um equívoco, ela já é cancelada. Ela já é taxada de alguma coisa que a internet quer que ela seja, coisa que ela não é. O cara tem uma família, o cara tem o trabalho dele muito bem executado na Rádio Transamérica, da qual eu ouço diariamente, só tenho amigos lá, é um referencial em termos de jornalismo aqui em São Paulo, o trabalho dele no Corinthians, e aí tem que vir até jornalista, sabe, cagar regra em cima do Marco Belo, gente que não olha o próprio umbigo, que cometeu tantos erros ou mais que o Marco Belo pra falar do cara, numa emissora grande. Com todo respeito, pra mim isso não existe, cara. Isso não existe. Isso sim é falta de respeito e falta até de caráter de quem faz isso com uma pessoa. Que até trabalhava em dia a dia junto com o Marco Belo, né? E foi muito ajudada pelo Marco Belo também, essa pessoa. Vir a público num canal falar o que falou. Quem é você? Se enxerga. Se enxerga. Toma teu rumo, cara. Sabe, as próprias pessoas também parem com isso, cara. O cara já se posicionou, tudo bem, não foi legal, você pode falar, ô Marco Belo, pô, foi mal a pergunta, ô Marcão, pô, não foi bacana, pô, vai lá, pede desculpa pro Vitor, não... Beleza, gente. Agora, tratar o cara pra ser cancelado, pra invadir em Twitter, pra invadir no Instagram do cara, escrever um monte de abobrinha, pelo amor de Deus, cara. E o pior, gente da imprensa, de emissora, que já teve profissional, que já mentiu ao vivo, que foi processado, inclusive, por isso, né, na emissora, dizendo que o Rogério Ceni fraudou o contrato pra assinar com o Arsenal naquela ocasião, era naquela emissora. Na emissora, que também fazia um monte de piadinha com um jogador sem graça e que levou escovada no Barcos. Ou não chamaram o Barcos de Zé Ramalho numa entrevista coletiva. Ah, eu achei engraçado, nossa, por que ele ficou bravo? Porque ele não gosta que brinca com ele. Então vocês, antes de ficarem dando pancada nos outros e cagar regra na cabeça dos outros, olhem para os seus umbigos, daquilo que vocês fazem. E com um profissional muito sério e muito digno, que é o Marco Belo. Repito, o Vitor estava no direito dele, deu a resposta lá atravessada pro Marco, é normal. Eu já cometi muito erro de perguntar de forma desnecessária pra jogador. Já fiz cada pergunta ridícula que depois eu me arrependi. Só que com a vida a gente vai tomando essas pancadas e vai melhorando. Vai entrando no consenso, né? De que você tem que abordar uma pessoa de uma forma diferente. Até nos próprios comentários também, né? Quantas vezes que eu já não me equivoquei em comentários que, poxa, depois eu pedi desculpa, vi que não fui legal e a gente aprende com a vida. Agora, quando o cara desliza, você precisa dar uma porrada desse? Que crime! Vocês estão tratando o Marco Belo como se fosse uma pessoa assim, sabe? Que não pode mais sair na rua. Vocês estão malucos, cara. E principalmente da imprensa. Principalmente cagador de regra de imprensa, cagador de regra de jornalista, que é o que eu fico mais puto da vida. Desculpe o desabafo hoje, mas eu fico puto da vida mesmo com gente que não olha o próprio umbigo, que é hipócrita e que sai falando dos outros. Hipocrisia pra mim, olha, é a atitude mais ridícula do ser humano. Mais falsa e mais baixa. Então você, que vai na sua emissora, sair falando um monte de abobrinha e julgar os outros, olhe pro seu próprio umbigo. Você não tem o direito de falar de uma pessoa, sendo que você também comete, já cometeu os mesmos erros ou até piores do que o Marco Belo. Que fique bem claro.